A leitura de hoje está no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meditação profunda. Parte 1. A realidade da exaustão humana e a natureza inesgotável de Deus. Nossas vidas, frequentemente, se assemelham a uma maratona interminável. O ritmo frenético do cotidiano, as pressões do trabalho, os desafios familiares, as incertezas do futuro e até mesmo as lutas espirituais, tudo isso pode nos levar a um estado de profunda exaustão. Sentimos a alma pesada, o corpo cansado e a mente sobrecarregada. Como o profeta Isaías tão bem descreve no verso 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Não importa a idade, a experiência ou a aparente força física, a exaustão é uma realidade intrínseca à condição humana, um reflexo de nossa finitude e vulnerabilidade. Somos limitados, e nossas reservas de energia, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, são finitas. Em meio a essa realidade de nossa fragilidade, a palavra de Deus nos oferece um contraste espetacular, uma verdade que ilumina e reorienta nossa perspectiva. Isaías nos pergunta: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Que bálsamo para a alma cansada! Enquanto nós nos esgotamos, ele permanece inesgotável. Enquanto nossa sabedoria é falha e limitada, a dele é insondável, profunda e perfeita. Enquanto nossa força diminui, a dele é constante e ilimitada. Deus não é como nós. Ele não precisa de sono, de descanso, de esse. Sua energia é a própria fonte da existência. Ele não apenas tem força, ele é a própria força. O que nos consola e nos enche de esperança é que este Deus eterno e inesgotável não é indiferente à nossa condição. Pelo contrário, o verso 29 revela seu coração compassivo, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Não é uma repreensão pela nossa fraqueza, mas uma promessa de sua intervenção amorosa. Ele não nos despreza em nossa exaustão, ele nos encontra nela e oferece a sua própria força. Reconhecer nossa fraqueza não é um sinal de derrota, mas o primeiro passo para experimentar a força divina. É quando chegamos ao fim de nossas próprias capacidades que abrimos espaço para a atuação de um Deus que nunca se cansa. Ele anseia por derramar seu vigor sobre aqueles que se sentem sem forças, não para que nos tornemos autossuficientes, mas para que experimentemos a suficiência dele. Parte 2. A condição para a renovação, esperar no Senhor. A promessa de renovação não é automática, mas condicionada a uma atitude vital do coração, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A palavra esperar aqui não significa uma espera passiva, inerte, um mero aguardar que algo aconteça enquanto permanecemos estáticos. Pelo contrário, no hebraico, ela carrega o sentido de uma ligação profunda, de uma expectativa ativa e confiante, de enlaçar-se, de confiar plenamente, como um tecelão que entrelaça fios. É uma espera que envolve fé, paciência e submissão à vontade de Deus. Esperar no Senhor é reconhecer que nossas soluções, nossa sabedoria e nossa própria força se esgotaram e que, portanto, voltamos nossos olhos unicamente para Ele. É um ato de dependência radical, significa confiar que Deus agirá no tempo dele, à maneira dele, e que seus planos são sempre perfeitos, mesmo quando não os compreendemos. Implica em entregar o controle, soltar as rédeas de nossas ansiedades e preocupações, e permitir que o Senhor conduza a cada passo. Como, na prática, esperamos no Senhor? Esperar é cultivar uma vida de oração contínua, onde derramamos nossos corações e ouvimos a sua voz.
é mergulhar em sua palavra, permitindo que a verdade bíblica nos alimente, nos corrija e nos guie, fortalecendo nossa fé em suas promessas. Esperar é praticar a obediência, mesmo quando o caminho parece incerto ou difícil, confiando que Ele está nos conduzindo. É perseverar na adoração, mesmo nos vales da vida, lembrando-nos de sua soberania e bondade imutáveis. A renovação prometida não é um remendo temporário, mas uma transformação profunda e duradoura. Não é apenas uma injeção de energia, mas uma restauração de propósito, de perspectiva e de poder. É como se a própria vida de Deus fluísse para dentro de nós, substituindo nossa fraqueza com sua força, nossa confusão com sua clareza, nossa desesperança com sua esperança. É um processo contínuo, um derramar diário de sua graça, que nos capacita a enfrentar cada novo dia, cada novo desafio, não com nossas próprias forças vacilantes, mas com a sua força inabalável. Quando esperamos no Senhor, nossa força não é apenas restaurada, ela é elevada a um novo nível, uma dimensão sobrenatural que transcende a capacidade humana. Parte 3. As manifestações da força renovada. O que acontece quando esperamos no Senhor e experimentamos a renovação de nossas forças? O verso 31 nos presenteia com 3 metáforas poderosas que descrevem as manifestações dessa força divina em nossas vidas. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essas imagens não são meramente poéticas, elas representam diferentes dimensões de nossa jornada espiritual e existencial, todas capacitadas pela força que vem de Deus. Primeiro, voam alto como águias. A águia é conhecida por sua capacidade de subir a grandes altitudes, utilizando correntes térmicas para planar sem esforço aparente. Ela não se debate contra o vento, mas o usa a seu favor. Voar alto como águia significa receber uma nova perspectiva, uma visão espiritual que nos eleva acima das circunstâncias terrenas. Significa transcender as preocupações e ansiedades mundanas, vendo-as do ponto de vista de Deus. Quando a vida nos oprime e os problemas parecem gigantes, a força do Senhor nos dá a capacidade de subir acima da tempestade, de ver o horizonte, de focar na soberania de Deus e não na magnitude do problema. É a liberdade de não ser mais esmagado pelas pressões, mas de planar com a graça de Deus, experimentando uma paz que excede todo entendimento. É a capacidade de renovar a mente e de ver a vida com os olhos da fé, confiando que Deus está no controle. Em segundo lugar, correm e não ficam exaustos. Há momentos em nossa jornada que exigem de nós um esforço intenso, uma corrida vigorosa. Pode ser um período de grande ministério, um projeto exigente, uma crise familiar que demanda toda a nossa atenção, ou um chamado para avançar em uma nova direção. Nessas corridas da vida, a exaustão física e mental é uma ameaça constante. Mas a promessa é que, fortalecidos pelo Senhor, podemos correr sem desfalecer. Isso fala de uma energia sobrenatural para o serviço ativo, para a ação ousada, para a perseguição de propósitos divinos. Não é que a corrida será fácil ou sem desafios, mas que Deus nos dotará de uma resistência que transcende nossa capacidade natural, permitindo-nos manter o ritmo, a paixão e a determinação sem nos esgotarmos. É a força para perseverar naquilo que é urgente e importante para o reino de Deus. Finalmente, andam e não se cansam. Esta imagem fala da jornada diária, do passo a passo da vida comum. Muitas vezes, a verdadeira prova de resistência não está nas grandes corridas, mas na constância do andar, na fidelidade do dia a dia. É na rotina, nas pequenas decisões, nas tarefas repetitivas, nas longas esperas, que a alma pode se cansar e o ânimo pode desfalecer. Andar e não se cansar significa uma perseverança contínua, uma resiliência silenciosa, uma firmeza inabalável mesmo nas circunstâncias mais monótonas ou desafiadoras. É a força para permanecer fiel, para prosseguir com integridade, para manter a fé acesa mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. É a garantia de que, com a força de Deus, podemos suportar as provações prolongadas, atravessar os desertos da vida e permanecer firmes no caminho que Ele nos traçou, sem desanimar. Essas 3 promessas, voar, correr e andar, cobrem todo o espectro da existência humana,
desde os momentos de elevação espiritual até a perseverança no cotidiano. Todas elas apontam para uma verdade fundamental: a verdadeira força não reside em nossa capacidade inata, mas na dependência ininterrupta do Deus eterno, que nos fortalece além de nossa compreensão. Oração final de intercessão. Amado Pai, neste momento de quietude, elevamos a Ti nossos corações. Queremos interceder por cada pessoa que ouve esta voz no deserto, por cada alma que se sente cansada, exausta, sobrecarregada pelas lutas e pressões da vida. Tu conheces as profundezas de cada coração, as batalhas invisíveis, as lágrimas derramadas em segredo. Senhor, oramos por aqueles que sentem exaustão física, que lutam contra enfermidades, dores e o peso do corpo. Concede-lhes a Tua cura e renova suas energias, como prometeste. Intercedemos por aqueles que experimentam a fadiga emocional, que carregam o fardo da ansiedade, da tristeza, do luto, da decepção e do medo. Envia o Teu Espírito Santo para consolá-los, para trazer paz aos seus corações atribulados e para restaurar a alegria da salvação em suas vidas. Que encontrem refúgio em Ti, a rocha inabalável. Oramos por aqueles cuja exaustão é espiritual, que se sentem distantes de Ti, desanimados na fé, ou sobrecarregados pelo peso do pecado e da culpa. Renova a paixão por Tua palavra, reacende a chama da oração e do louvor, e traz de volta o primeiro amor em seus corações. Que eles possam sentir Tua presença de forma tangível, restaurando sua comunhão contigo. Pai, ensina-nos a esperar no Senhor de forma ativa e confiante. Ajuda-nos a soltar o controle, a confiar em Teu tempo e em Teus planos perfeitos. Que possamos aprender a depender totalmente de Ti, reconhecendo que nossa fraqueza é o terreno fértil para a manifestação de Tua glória e de Tua força inesgotável. Que cada um de nós possa experimentar a verdade de Isaías 40:31. Capacita-nos, ó Deus, a voar alto como águias, ganhando uma perspectiva divina sobre nossos desafios. Dá-nos força para correr sem ficar exaustos nas jornadas intensas de serviço e propósito. E sustenta-nos para andar e não nos cansarmos, perseverando com fé e integridade na rotina de cada dia. Renova nossas forças, Senhor. Dá-nos vigor e coragem para prosseguir, não em nossa própria força, mas na Tua. Que a Tua glória seja manifestada através de vidas renovadas e fortalecidas por Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Fortalecedor, oramos. Amém.